Bom dia, tudo bem, oitavo ano? Estamos no roteiro 27 e o roteiro 27 traz como assunto Estados Unidos e América Latina no século XIX. Muito bem, então vamos conversar sobre um conceito chamado de imperialismo, né? Então, imperialismo é um conjunto de ideias, práticas, ações, estratégias de um país que expande seus domínios territoriais, sua cultura e controla o mercado, a economia de outros países e regiões, né? É, Imperialismo, essa prática do imperialismo é bastante antiga, né? Então, ao longo da história, nós tivemos vários impérios sendo formados, né? Muito bem. Entretanto, atualmente, esse imperialismo que nós estamos fazendo referência, né? Ele surgiu no século XIX, né? Início do século XX, e é uma prática inerente, comum a todos os países dominantes que, atingindo seu patamar máximo de progresso, passam a disputar controle e influência em outras nações poderosas do seu tempo, né? Então, no século XIX, no século XX, o imperialismo é o resultado da expansão do capitalismo, é o resultado da revolução industrial. As nações precisavam controlar fontes produtoras de matérias-primas, precisavam controlar mercados consumidores para os seus produtos, daí se expandir, dominando novas regiões, né? Regiões da África, regiões da Ásia e, por sua vez, a América no século XIX. Embora esteja independente, havia uma certa relação de dependência econômica para com as nações europeias e também para com os Estados Unidos, acentuando também o imperialismo na América Latina, né? Os Estados Unidos, eles vão alcançar uma expansão econômica já no século XIX, passando a disputar com a Europa a influência sobre a América Latina. E aí os americanos vão criar uma doutrina chamada Doutrina Monroe, cujo lema dessa doutrina era a América para os americanos, né? Por meio dessa doutrina, os Estados Unidos mandavam um recado para os europeus se afastarem da Europa, se afastarem da América Latina, porque os interesses da América Latina estavam reservados aos norte-americanos, né? Ou seja, os norte-americanos, os Estados Unidos, tinham interesses econômicos, comerciais sobre os mercados das jovens nações latino-americanas. Então, a doutrina Monroe era uma mensagem, um recado direcionado aos europeus. O imperialismo norte-americano ele vai se acentuar bastante na medida em que esse imperialismo europeu gera a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 18, tem origens no imperialismo praticado por nações europeias que disputavam colônias e áreas de influência na África e na Ásia. Essas potências europeias, né, faziam uma corrida imperialista. Essa corrida imperialista gerou uma corrida armamentista no sentido de conquistar territórios e disputar a hegemonia sobre o mundo, né? Então esta disputa por territórios, disputa por colônia,
colônias, disputa por mercados, disputas nacionalistas geraram a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial tem suas origens históricas neste imperialismo, né? O imperialismo, por sua vez, ele acontece em escalas menores, né? Aqui na América Latina, entre as nações do continente sul-americano, incluindo o Brasil, né, praticavam um certo imperialismo, né? Então ele acontecia em escalas menores, né, onde as nações mais fracas vão ficar na esfera de influência e dependência de outros países mais fortes, que vão, de certa maneira, fazer esse joguinho de dominação, se submetendo aos interesses políticos e econômicos dessa nação mais forte. É o caso da Guerra do Paraguai, que aconteceu aqui na América do Sul, né? Que foi uma guerra por razões, digamos assim, imperialistas, né? Tanto do Brasil quanto por parte da Inglaterra, né? Muito bem. Os norte-americanos, que vão desenvolver uma política imperialista aqui na América Latina, eles acreditavam numa espécie de profecia chamada Destino Manifesto, que vem a ser isso, né? Eles acreditavam que Deus teria atribuído a eles, os norte-americanos, uma missão salvadora em relação aos seus países, em relação aos países vizinhos, né? Que eles têm um tipo de sociedade mais justa, um sistema político mais democrático, que deve ser expandido, e esta crença, inclusive, ela vai inspirar a doutrina Monroe, no seu lema, que nós já vimos, né? A América para os americanos, só que poderemos entender melhor esta doutrina Monroe através da ótica do Destino Manifesto, onde seria a América para os norte-americanos, né? Ou seja, a política imperialista reservava a América Latina para os interesses políticos e econômicos dos norte-americanos, em detrimento, em prejuízo dos interesses da América Latina, incluindo o Brasil, ou seja, a grande nação norte-americana, os Estados Unidos, se lançaria como uma nação protetora, uma nação salvadora, reservando a América Latina como uma área de influência dos interesses políticos, econômicos e comerciais dos Estados Unidos, mesmo que em prejuízo, em detrimento dos interesses das nações latino-americanas, inclusive dos interesses econômicos do Brasil. Muito bem, espero ter contribuído para com este ensino remoto e agora os senhores são convidados a responder no caderno essas 4 questõezinhas. Qual o conceito de imperialismo? Cite 3 exemplos de imperialismo que o texto cita. Então, o texto está citando alguns exemplos de imperialismo, né? É só destacar do texto esses exemplos de imperialismo. Depois, qual o lema da doutrina Monroe, né? Qual era o lema dessa doutrina? E o que era o Destino Manifesto. Muito bem, espero que os senhores possam responder essas questões no caderno, lendo atentamente o texto do roteiro, e tem um vídeo do YouTube que os senhores podem também acessar se tiverem interesse em aprofundar os seus conhecimentos. Muito obrigado pela participação e até o próximo roteiro 28, se Deus quiser.